Quando é que você se torna mãe? Você já se fez essa pergunta em algum momento? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu sou a Tamires, psicóloga de mães, apaixonada pela minha profissão. Então, bora lá pro assunto do vídeo de hoje, né? Talvez essa pergunta já tenha passado pela sua cabeça em algum momento, porque a gente aprende desde criança que a gente precisa ser uma mãe perfeita, cuidadosa, apaixonada, que toda mulher nasceu para ser mãe, que toda mulher sabe ser mãe, que o instinto materno é acionado assim que a gente recebe o resultado positivo. Mas não é bem assim, não. A maternidade é uma construção. Ela não é fácil, simples, natural, muito menos instintiva. Então, falando sobre maternidade, ela traz muitas transformações para a nossa vida. Você muda e muda também enquanto mulher. Coisas que antes você gostava, que faziam sentido para você, depois da maternidade, de repente já não fazem mais. Ou coisas que você não gostava e depois passou a gostar. A chegada de um bebê, ela traz assim muitas mudanças, né? Uma mudança no ritmo de vida, no estilo de vida. Muitas reorganizações precisam ser feitas para receber esse bebê. Você precisa passar por muitas privações para se dedicar ali aos cuidados desse serzinho tão indefeso, tão frágil, que é totalmente dependente, não é? Mas aí você pode se perguntar em algum momento, mas poxa, então será que ao se tornar mãe eu preciso abandonar tudo o que eu gosto de fazer, os lugares que eu gosto de ir, as roupas que eu gosto de vestir, tudo? Na verdade, você não precisa abandonar as coisas que você gosta. E por que não? Claro que principalmente no início, você retomar esses hábitos fica um pouco mais complicado porque a rotina é realmente insana. Mas esses hábitos, esses estilos de vida, as coisas que fazem sentido para você e que continuam fazendo sentido para você depois que o seu bebê nasce, podem sim ser resgatadas, elas não precisam ficar ali adormecidas para sempre, sabe? E aí, falando dessa história de maternidade, de tornar-se mãe, de identidade materna, essa identidade materna, ela vai muito além do que uma nova identidade, né? Porque a gente precisa fazer uma reorganização em todos os papéis. Porque nós, mulheres, não somos apenas mães, né? Somos também filhas, irmãs, amigas, sobrinhas, profissionais, esposas, companheiras ou parceiras de alguém, não é? E essa identidade materna, ela pode ser assustadora porque junto com essa identidade e com essa nova forma que as pessoas nos enxergam como ser mãe, isso vem carregado ali de cobrança social, de responsabilidades. E a cobrança social vem muito num sentido de um modelo de mãe a ser seguida, sabe? Aquela tal da mãe perfeita, que ela é inatingível, que ela é bem real, mas que a gente vive buscando atingir e ser a mãe perfeita. Pois é. Mas o assunto do vídeo de hoje não é sobre essa questão da mãe perfeita, da gente se aprofundar muito nisso. Se você quiser, a gente me manda aqui nos comentários, deixa aqui embaixo sua sugestão de vídeo que a gente pode fazer um vídeo aqui pra gente conversar, papear sobre essa história da mãe perfeita, da mãe maravilha, de se dar conta de tudo, sozinha e fazer tudo com perfeição. Então, se você quiser, deixa aqui que eu gravo esse vídeo pra cá, pro canal. Bom, retomando então esse assunto de identidade materna, na verdade, a nossa identidade materna, a maneira como a gente
vai criar, cuidar os nossos filhos, ela é muito atravessada pela maneira como nós fomos criadas. Talvez você aí já deve ter pensado em algum momento: eu quero criar o meu filho, a minha filha, como a minha mãe me criou. Ou, nossa, eu quero fazer completamente diferente quando eu for mãe. Pois é, a nossa experiência, ela atravessa o nosso maternar também. A maneira como a gente foi criada impacta, assim, na maneira como a gente lida com os nossos filhos também. E essa história de identidade materna, muita gente acredita que ela acontece ali na gestação. Mas a verdade é que é um processo em construção. Ela não se dá ali na gestação e muito menos termina quando o bebê nasce. Na verdade, ela é um processo, uma construção que continua depois do nascimento do bebê. Por quê? Porque nós estamos sempre em transformação. É por isso que eu digo que sempre, então, seremos mães em construção. E a maneira como a gente se vê como mãe, ela também muda, ela também vai variar ali para cada uma de nós. Não é algo único que acontece igual para todas nós mulheres. E esse processo de se enxergar enquanto mãe, de a gente se perceber enquanto mãe, ele pode ser um pouco confuso, ele pode gerar conflito interno também, porque algumas mulheres se sentem já e se percebem como mães assim que recebem um resultado positivo. Outras se percebem como mãe quando começam a sentir ali o bebê se mexer. Outras se sentem mães quando o bebê nasce, no momento do nascimento. E outras ainda depois que o bebê nasceu. Viu como esse processo é bem complexo e não acontece redondinho e da mesma forma para todas nós? E não tem nada de errado com isso. Não é errado começar a se ver mãe depois de um tempo ou antes. Cada uma de nós temos o nosso tempo. Isso tem muito a ver com a maternidade que nós construímos e com esse processo que é tão único e que é tão pessoal também. E aí, junto com essa história, então, de que a identidade materna, ela começa, né, muito antes do nascimento, na verdade, porque é quando a gente começa ali a pensar nas relações, a se identificar ali ou não com o papel materno. E essa história de, então, que nasce um bebê, nasce uma mãe, será que é assim mesmo? Bom, na verdade, essa pergunta tem duas respostas. Eu vou explicar por quê. Porque quando a gente faz essa pergunta, já é no sentido de que nasce uma mãe pronta ali, plena, preparada para o seu maternar, a resposta é não. Porque eu acabei de dizer, né, que a gente está sempre em construção. E a gente nunca vai estar completamente pronta, preparada, a gente não vai ter respostas para tudo. É sempre um processo de construção e de desconstrução também, né? Mas se essa pergunta for no sentido de que também tem uma mãe recém-nascida ali que vai precisar aprender muitas coisas, isso é verdade, porque a gente aprende a ser mãe no dia a dia, na relação com o nosso bebê. Isso não vem de fábrica, a gente não tem instinto materno, a gente aprende a ser mãe. E pra gente ir encaminhando aqui pro final desse vídeo, eu quero reforçar que a sua maternidade, ela não é um processo que é simples e que é rápido. Ela é muito pessoal, muito singular. E passar por esse processo, que é tão transformador, ele pode ser difícil sim. Então, se tiver difícil para você, busque por ajuda profissional e de preferência de psicólogas, de profissionais que trabalhem com mães, que tenham aí esse conhecimento mais específico do universo materno para te ajudar da melhor maneira. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu te vejo no próximo vídeo.